E no vídeo de hoje, você vai saber se, a falta de algum dente na boca causa alguma disfunção de saúde? Eu sou a Aline Cadorini, eu sou fisioterapeuta e tô aqui com essa maravilhosa doutora Tami. Bom, eu sou a Tami, sou diretora clínica aqui da Uraúnico de Guaratinguetá e a gente vai conversar um pouquinho sobre qual a importância de ter todos os dentes na boca. Vamos lá! Anotei aqui pra gente não perder a linha mesmo das perguntas que os seguidores fizeram pra gente. Mas qual que é a importância, Tami? A falta de um dente na boca causa alguma doença, gera alguma disfunção? Bom, Aline, vamos lá. A gente precisa entender que nós somos uma máquina, né, que tem várias engrenagens e essas engrenagens juntas fazem o nosso corpo funcionar, né, a nossa máquina funcionar. E a nossa saúde é uma frase muito clichê, mas eu gosto muito de começar sempre com ela, porque a nossa saúde ela começa pela boca. É por ela que a gente nutre o nosso corpo, exatamente, nutre o nosso corpo, né? Põe todos os nutrientes para a gente funcionar, né? Para a nossa saúde funcionar. E os nossos dentes são uma ferramenta importante nesse momento da alimentação. Cada dente que a gente tem na boca tem uma função. Olha isso, gente. É muito importante que a gente tenha todos esses dentes, toda essa ferramenta em estado de saúde. Quando a gente perde um dente, normalmente um dente do fundo, é muito comum, né? A gente ter pacientes, ter pessoas aqui na clínica que vêm com os dentes do fundo. Gente, eu compartilhei, deixa eu já então fazer uma pausa, né? Que eu estou sem esse dente do fundo, né? Eu tive uma fratura, compartilhei com vocês lá no Instagram, eu tive uma fratura do último dente do canal. Eu já fiz raio-x aqui já pra gente ver, porque gera uma disfunção não só na mastigação, tudo, mas como eu mostrei lá pra vocês, gente, eu tô com disfunção dessa musculatura aqui. A própria estética do meu rosto já tá desequilibrada, hein? Vocês perceberem, eu tô com uma linha, musculatura aqui mais afundadinho um pouquinho. Isso aí pode ter uma relação, por quê, Aline? Os dentes do fundo, por exemplo, que normalmente são os que são primeiro perdidos, né? As pessoas imaginam assim, eu perdi um dente do fundo, ele não aparece, ninguém vai ver, então não preciso repor, não me incomoda. Mas o que acontece? Os molares, eles são dentes importantes no momento da mastigação. Quando a gente vai lá mastigar aquele torresminho, quando a gente vai mastigar aquele churrasco. Uma carne mais durinha, alguma coisa. É importante que a gente tenha esses dentes, porque são eles que vão fazer esse amassar. Que a gente joga pro fundo, exatamente. Né? São esses dentes que têm estrutura, né, e que vão suportar a carga mastigatória de um alimento um pouco mais duro. Quando eu perco esse dente, por exemplo, você, por que você está com uma disfunção da musculatura de um lado? Músculo é que nem o músculo que a gente vai treinar na academia. Exatamente. Provavelmente você se sente mais confortável de mastigar só de um lado. Joga pra direito. É importante a gente mastigar dos dois lados para que a gente tenha, né, a nossa articulação também funcionando de maneira correta e a nossa musculatura equilibrada. E aí acaba não trabalhando na musculatura que está sem o dente. E daí a pessoa passa a ter, né, uma simetria maior no rosto, passa a ter uma musculatura mais cansada de um lado do que do outro. Começa a sobrecarregar mais uma articulação do que o outro. Fora que a região onde tinha o dente, como ela está sem função, o nosso corpo tende a reabsorver o osso que ali existe. Os nossos dentes buscam contato sempre, então eles passam a se movimentar. Cadê o contato desse último dentinho? Normalmente, no seu caso, por exemplo, que perdeu um dente do fundo, o dente de baixo começa a subir, que é o que a gente chama de extrusão, e daí ele vai invadindo o espaço que era de outro dente, e daí os outros dentes começam a movimentar e gera toda uma disfunção dessa mordida, desse processo de mastigação. Então, tem mais coisa ainda. Começa a ter os problemas. Às vezes o paciente não tem problema periodontal, começa a desenvolver por conta, né, dessa disfunção de mastigação. E aí, é um efeito por causa de um dente. Por causa de um dente. Porque às vezes a gente acha, não, deixa pra lá. E olha como é importante. Tem algumas patologias também, algumas doenças que podem piorar por causa da falta do dente. Por exemplo, já que a mastigação vai estar comprometida, né? Então, a nossa absorção também de estômago, intestino, que é um tubo, né, Sandra? Sim. Então, vai estar... Então, tem efeito na minha gordura, né? Absorver o colesterol? Tem, Aline. O nosso corpo, né? Ele é extremamente inteligente. Então, Deus é poderoso demais. Né? Os alimentos, eles precisam ser triturados
em uma proporção correta para que, quando chega no estômago, vai para o intestino, todos os nutrientes que esse alimento tem possam ser reabsorvidos. Se eles chegam com moléculas, né, com o bolo alimentar chega mal triturado, o nosso corpo não consegue fazer essa absorção. É comum a gente ter paciente que tem refluxo, que tem problemas estomacais, porque não mastiga o alimento direito. É muito interessante também, tem alguns pacientes que chegam aqui, Aline, a gente sempre faz um check-up antes do paciente, né? O paciente, quando tem ausências dentárias ou vai passar por um processo cirúrgico aqui na clínica, a gente faz um protocolo, né, de exames laboratoriais para a gente entender como que está a saúde desse paciente. E muitos pacientes perguntam assim, doutora, eu tenho diabetes, posso operar? Pode, desde que você esteja com a sua diabetes controlada, né? Tem muitos pacientes que não conseguem fazer esse controle. Por quê? Quando a gente vai olhar, o paciente quase não tem dente na boca. Aí o que acontece? Ele entra num ciclo vicioso. Por quê? Ele não consegue mastigar, comer direito, frutas, verduras, folhas, né? Não consegue comer proteína para poder fazer esse equilíbrio, né? Para ter essa alimentação saudável, para conseguir controlar a diabetes. O que ele vai fazer? Ele opta por alimentos que são hiperglicêmicos, que são mais fáceis de comer. Shake, macarrão, shakes, vai aí para os alimentos mais açucarados, né? Alimentos com mais amido, que é purezinho de batata. Aí não consegue comer, por exemplo, carne, frango. E daí ele deixa, né, a alimentação totalmente desequilibrada. E ele fala, doutora, eu não como nada, eu como pouco, eu tomo minha medicação, mas a minha diabetes não regula. Muitas vezes é por conta disso. A falta de dentes, a falta de conseguir se alimentar de uma maneira mais adequada, não deixa ele compensar. E tem muita gente que tem diabetes e fica com muito medo de fazer o implante por causa de cicatrização, mas tem que ter todo um controle, né? Não adianta. E em alguns casos, Aline, a gente teve um paciente aqui na clínica que era exatamente esse o quadro dele, né? Ele estava com a diabetes totalmente descontrolada. Nesse caso, a gente, né, faz ali uma parceria com o endocrinologista, faz um acompanhamento desse paciente para que ele possa entrar no máximo que consegue de normalização, de equilíbrio para conseguir operar, né? E depois que repõe, que coloca todos os dentes, que esse paciente volta a se alimentar de maneira correta, fica muito mais fácil ele fazer o controle dessa gente, olha a importância disso, que às vezes a gente fala, é só estético, não interfere em tudo, no nosso equilíbrio do organismo, né? Você vê, doenças melhoram, eles vão conseguir um equilíbrio maior só por estruturar o dente. Colocar os dentes de volta na boca. Meu Deus. Para a qualidade de vida que traz para esses pacientes, para essas pessoas, né? Nossa, comer direito, esteticamente, né, gente? O que é um sorriso? Primeira coisa que a pessoa, na hora que... Eu sempre falo isso, Aline, é difícil você, por exemplo, estar na rua, mesmo que você não conheça a pessoa. Se você sorrir para ela, ela vai sorrir de volta. Ela só não vai sorrir se ela não estiver feliz com o sorriso que ela tem. Ai, gente, olha, isso. Agora, vamos lá, que perguntas ainda de seguidores. Quando que se usa, já é indicado o implante, ou senão a gente já coloca a prótese móvel? E aí eu não sabia também, gente. Bom, vamos lá. O que acontece, né? Antes do implante, a gente tinha aí aquelas próteses removíveis. A ponte, gente, lembra da ponte? Tem muita gente que começa como Holt, que são as PPRs, as famosas pererecas, né? Que são aquelas próteses parciais que repõem poucos dentes. Antigamente elas tinham, né, a sua funcionalidade, traziam aí, né, uma melhora da qualidade, do conforto do paciente, mas hoje com os implantes... Porque aí era a dentadura, se caísse todos os dentes, tinha que ser a dentadura mesmo. E a ponte, às vezes faltava 2 no fundo, aí colocava aquelas próteses com armação de metal, ferro, né, de ferro. Elas tiveram, né, a sua utilidade, claro, que hoje dentro de um contexto, aqui na clínica a gente faz, né, todo esse olhar para o paciente, para tentar encaixar o melhor tratamento dentro do que ele pode. Muitas vezes é melhor uma prótese do que nada. Então a gente tem ali, né, toda a indicação do tratamento. Mas hoje com os implantes são o nosso padrão ouro, que a gente chama, né? Sempre que falta um ou mais dente ou todos os dentes, né, seria o ideal que todos os pacientes tivessem a possibilidade de ser reabilitado com implantes. Por quê? O implante ele vai devolver ali toda a parte funcional e estética próxima de um dente natural, coisa que a prótese muitas vezes ela não vai conseguir atingir esse resultado, né, esse nível de expectativa do paciente. Por exemplo, quando o paciente perde, no seu caso, né, que perdeu um dente,
A gente vai instalar um implante apenas, né? Então não vai mexer nos dentes vizinhos para adaptar nenhuma prótese. A gente vai resolver apenas aquele problema pontual. Então a gente instala o implante, depois vem com o dente de porcelana em cima, que vai ser igualzinho ao seu dente natural, e você vai poder cuidar dele como um dente natural. Fio dental, escovação, vai poder mastigar como um dente natural. Você não precisa ficar tirando para higienizar, né? Não tem todo aquele desconforto, aquele constrangimento que muitos pacientes relatam. E aí eu vou aproveitando, vou tirando as dúvidas minhas, gente, que deve ser dúvidas de vocês também, né? Ela falou, por que você ainda não fez isso? Eu, medinho, gente. Falei, quer ver que eu vou ter que ficar... vai fazer o enxerto, vou ter que ficar de molho, vai demorar. E nada, a doutora estava me explicando, né, que é tudo, gente, é um dia, né? Que às vezes a gente tem essa impressão, nossa, vai fazer implante, 1 ano, aí vai estar na peleja com hoje implante. As técnicas de reabilitação, né, as técnicas de cirurgia, para instalar implante, para fazer procedimento, evoluiu muito. A odontologia, acho que da área da saúde, assim, é uma área que se preocupa muito com essa questão do bem-estar do paciente durante o procedimento. Por quê? A gente tem o estigma, né, de anos atrás aí, de todo mundo ter medo do dentista. Eu tenho trauma, senhor. Então, é difícil o paciente... Sabe de pular na cadeira assim, gente? É difícil a pessoa, Aline, que chega na clínica e fala assim, doutora, eu amo dentista. Olha, acho que eu nunca escutei isso. Eu tô aí com um pouco mais de 12 anos de formada. Exatamente. Vamos lá. Não, é sempre, doutora. Acho que quando criança eu tive um trauma, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, é o mais comum. Então a odontologia vem buscado cada vez mais, né, mudar a experiência desses pacientes dentro do cuidado da saúde bucal. Então, desde tranquilidade, anestesias hoje que são as técnicas cirúrgicas, né, os procedimentos, os níveis tecnológicos dos materiais que a gente usa. Hoje a gente tem, né, por exemplo, Sam, eu tenho muito medo, eu não vou conseguir fazer o procedimento acordada. A gente tem como sedar o paciente, dá para fazer uma sedação medicamentosa por via oral, ou para aquele paciente que tem, né, um nível de ansiedade tem muito trauma mesmo, né? Assim, eu tenho uma amiga, Aline, que para fazer restauração ela treme na cadeira. Então a gente, né, quando eu não tô muito longe, amiga. Quando ela precisou ser submetida a um implante, o caso dela foi muito parecido com o seu, ela fraturou, né, o molar superior e precisou fazer um implante. O que a gente fez para deixar ela mais confortável e ter uma experiência diferente, né? A gente tem como trazer um anestesista, um médico anestesista. Só, gente. Ele vai sedar o paciente na veia, o paciente vai dormir. Eu fiz um implante, fiz 12 restaurações nela, totalmente dormindo, tranquila. Depois a hora que ela acordou, vai para casa, entendeu? Teve uma experiência totalmente confortável, né? Não passou por aquele estresse que normalmente, né, o procedimento odontológico, por conta de passado acaba trazendo. E às vezes a gente não vai no dentista pensando ainda. Sim. Né? Doutora, eu tive aquela experiência, não vou mais. Eu escuto muito isso. Doutora, eu tô nesse estado porque eu morro de medo de dentista. Não. Então, gente, hoje tem técnicas, não precisa medo, se sai medo, não adianta você falar que não vai no dentista por medo. Então tem todo, hoje está muito diferente do que do passado. A gente tem, né, esse olhar mais humanizado. A gente sabe que os pacientes vêm com muitas dores, a gente sabe que a falta de dentes, o quanto de dores que causa nessas pessoas, né? Principalmente as pessoas mais velhas, né, da melhor idade, elas acabam passando por isso, porque elas já têm toda a carga emocional da idade que vai chegando. Que eu falo que a gente nem gosta muito de melhor idade, porque não é muito melhor idade, não é nada de melhor idade. Olha aqui, gente, tá entre nós, né, os trancos e barrancos, vai aparecendo tudo. Então é uma idade que a gente tem que cuidar mais ainda, né? Sim. Então a gente, é uma idade eu já falei que a gente não gosta desse melhor idade, não, que não tem nada, não. Menopausa, né? Nós mulherados ainda. Então, é uma idade que realmente já vem com muitas dores. E daí, quando tem um problema bucal, esse problema aumenta ainda mais. Prejudica o seu convívio social, né? É um momento para você aproveitar a vida, porque você já tá com seus filhos criados, já tem tanto quando vê, não... Exato. E daí, não pode comer o que você tem vontade, né? Então, é um momento que realmente é importante estar com a qualidade de vida em dia, é importante estar com todos os dentes na boca para você poder aproveitar, sorrir, relaxar, comer, ter conforto, né? Teve uma pergunta que a gente até conversou, uma seguidora nossa falou que já tá indo pro 4º dente de implante, só que os dentes dela, gente, tá caindo, a gengiva vai ficando mole, é isso? O que
você pode falar nesse caso dela? Será que é infecção, inflamação? A gente tem aí, Aline, 3 fatores principais que levam à perda dentária, né? Trauma, bateu ou sofreu um acidente, acabou, né, tendo a perda desse dente. A gente tem, na verdade, vou falar 4. A gente tem aí a questão da bactéria, né? Cárie, periodontite, que estão relacionados com perda. E hoje a gente tem a biocorrosão, que muita gente não sabe, né? Mas a gente tem entendido muito mais sobre isso, que são o consumo de alimentos extremamente acidificados, né? Ou pessoas que têm refluxo, que acabam tendo a perda do esmalte do dente por conta de uma corrosão do ácido bucal. Porque volta o ácido, exatamente, né? de uma boca mais ácida, né? Então a gente tem também esse fator. E pós-pandemia a gente tem um agravante aí, né? Que é do excesso de força. O excesso do uso dos dentes, por exemplo, pacientes que desenvolvem bruxismo e apertamento, que é o bruxismo de vigília, por conta, né, como são de estresse, como são doenças que estão relacionadas com problemas emocionais, ansiedade, estresse, depois da pandemia isso aumentou muito. Né? E isso também, essa força, né, de você apertar os dentes, pode começar a mexer na estrutura. Pode. Né? Os nossos dentes, eles foram feitos para mastigar alimentos, sorrir, né, e auxiliar na fala. Eles não foram feitos para ficar encostados o tempo inteiro. O momento em que eles encostam, que eles geram um pouco de força, é só durante a mastigação. Quando isso acontece fora, né, o paciente ou fica lá o tempo inteiro travado. Se você que tá escutando a gente, que tá vendo a gente, repara se você fica com a sua musculatura o tempo inteiro como se você estivesse mascando um chiclete. O tempo inteiro com ela pulsando. Você provavelmente está com um bruxismo de vigília. Gente, se você está assim nesse momento, escreve aqui pra gente. Ó, já aproveitando, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho, que a gente sempre, quando tiver vídeo novo, já vai chegar aí pra você. E se você tem bruxismo, tá apertando, já escreve aqui que a gente fala com você depois. Isso. Você observou que os dentes estão começando a ficar desgastados. Sabe quando o dente vai ficando todo reto? Vai perdendo a ponta. Esse aqui é pontinho, né? Vai perdendo a ponta do canino. Provavelmente você está com bruxismo. E isso está relacionado com o nosso emocional. Por isso que eu falo, nós somos uma máquina que funciona com várias engrenagens. A nossa saúde começa pela boca, e se a gente não consegue observar esses fatores, a gente não consegue entender o que está acontecendo no nosso corpo. Por exemplo, na odontologia, como que a gente trata bruxismo e apertamento. Infelizmente, a gente não tem um tratamento. A gente tem como fazer um controle para que esse paciente, né, não quebre restauração, não desgaste dente, não tenha, por exemplo, uma doença periodontal por conta, né, de estar apertando os dentes ali, porque a gente está gerando um trauma nesse dente, né? Mas se a gente não entender que isso também está aqui... Se não cuidar de outros fatores, vai ficar com o bruxismo do mesmo jeito. A gente acaba plaquinha, Tami? A placa, ela é exatamente para isso, para fazer esse controle. Massagens também para dar um relaxamento, né? Então aí no canal, ó, tem massagem. Isso aí é multifatorial. Né? Aí a gente orienta o paciente, às vezes, mudar a alimentação, fazer uma atividade física, fazer uma terapia, uso de floral, fisioterapia. Então, tudo isso ali é tentar cercar o máximo, né? O problema para tentar amenizar esses fatores, né? E isso pode levar, assim, à perda do dente por conta disso. Excesso de força mastigatória num dente no momento em que não é para ter força. Maria. Gente, agora o assunto que não quer calar. Bafo, meu Deus. E mau hálito, Tami, porque, gente, o bafo é muito engraçado, né? Quem sabe, a gente não sabe que a gente tem bafo, né? Quem sabe é o amigo, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Glória a Deus. Porque o mau hálito, quem tem implante, Tami, tem, agora pensando em total. Que a escovação também, a gente vai falar, a escovação também é diferente no total. Porque eu tive um paciente, vou falar pra você, que uma vez eu tava atendendo, gente, ele tinha implante, mas ele tava com mau hálito, gente, juro, um bafo, sem citar nomes, né? Um bafo, que eu falei assim, gente, tá alguma coisa errada, eu até pensei que tava com uma doença, eu pedi, senhor, abre a boca pra mim, pra eu ver, mas não tinha nada, falei, senhor, tá percebendo que o senhor tá, ó, intimidade, né, gente, pode dar dinheiro, mas não dá intimidade, né, amiga? Intimidade, eu falei, senhor, tá com mau hálito horroroso, ele jura, tipo, não percebendo, e aí ele foi no dentista dele, ele tava com uma placa em cima. Isso acontece mesmo? Acontece. O que a maioria dos pacientes acaba imaginando, né, Aline? Eu vou tirar meus dentes, ou agora que eu
tirei os dentes que estavam ruins, coloquei implante, não vou ter mais nenhum problema. Muito pelo contrário. Os mesmos cuidados que a gente deve ter com os nossos dentes, né, com a nossa boca, tem que ter um cuidado redobrado quando você coloca um implante ou uma prótese fixa com implante. No caso dos pacientes que acabam colocando, perdeu, né, 1, 2, 3 dentes, poucos dentes na boca, e acaba colocando implantes unitários, a recomendação é que cuide como um dente natural. Olha só. Faça fio dental, faça a escovação correta. A mesma coisa, né? Não é porque não é seu que você não vai... Mas pelo contrário, tem que cuidar, porque os mesmos problemas que a gente tem no dente, como gengivite, que é o sangramento da gengiva, ou a periodontite, que é a inflamação dos tecidos em volta do dente, a gente tem para o implante. A mucosite, que é a inflamação da gengiva em volta do implante, né? E a periimplantite, que daí já é um avanço desse problema para os tecidos que envolvem o implante ali. Então tem que tomar cuidado com isso. Já para os pacientes que acabam colocando aquelas próteses totais, que são as famosas protocolos, a gente tem aí a recomendação, né? O paciente ele vai fazer uma higienização com a escovação, a gente orienta como usar o fio dental nesse caso. Tem um aparelho que é um irrigador oral que a gente também recomenda. Já é um jatinho, né? Que você passa por cima. E de 6 em 6 meses, esse paciente precisa ir ao dentista para remover essas próteses, fazer uma higienização mais completa, checar se essa gengiva em volta do implante está saudável, né? Dar um novo polimento para essa prótese, para manter a saúde em dia. Não é fazer implante e deixar Deus dará, coisa linda, né? Não, porque em casa a gente sabe, né? É um dispositivo que vai estar na boca do paciente, é uma prótese vai estar na boca do paciente, e às vezes, dependendo da idade do paciente, ele não tem uma destreza para fazer esse controle. Ele vai fazer do jeitinho dele lá, tá tudo certo. Mas aí precisa ter uma atenção maior dentro do consultório para a gente poder dar realmente, né, proporcionar realmente saúde. E daí evitar esses problemas, né? Uma das principais causas do mau hálito é a placa bacteriana. É o tártaro que fica ali, né, essa placa que forma, que acaba gerando mau hálito. Outros fatores beber pouca água, não se alimentar corretamente, né, ter uma dieta ou mais proteica. Cigarro, pelo exatamente. Amor de Deus. E aí você falou uma coisa lá no Instagram, gente, que eu não sabia. Não sabia que pode dar mau hálito. Que é enxaguante bucal, exatamente. Né, usando, fala pra gente. Apesar dos enxaguantes bucais estarem aí livre para, né, o consumo em farmácia, supermercado, esses produtos, eles têm uma indicação, né? Quando você, por exemplo, que não tem problema nenhum, faz o uso desse enxaguante direto, você pode, né, fazer um desequilíbrio na flora bacteriana da boca. Porque a gente tem bactérias boas na boca, né? A gente tem tanto bactérias boas quanto bactérias, a gente chama, né, de sensíveis e resistentes. As bactérias resistentes são sempre em menores quantidades por conta são as malvadonas, né? Elas são em menores quantidades justamente porque a população da bactéria sensível ela é maior quantidade. Quando eu faço uso do enxaguante todos os dias, eu tiro todo mundo. Exato. E daí eu abro espaço para essa bactéria que é resistente, que é a malvadona, se proliferar e daí gerar algum problema que antes eu não tinha. Bafo, gente. Por exemplo, o bafo. Olha só. Né? Então tem que ter cuidado com o enxaguante, porque a gente usa cedo, de tarde, de noite, o copinho. É aquilo, né? Tem que ter o bom senso. Você não vai usar todos os dias, mas eu gosto do gostinho. Você vai sair com um namoradinho ou com a namorada, né? Ou vai, né, sair à noite. Ou não, eu gosto de usar, sei lá, depois do almoço, por causa do trabalho. Tudo bem você usar uma vez ou outra, né? E não usar isso em toda a sua rotina de escovação. Ai, gente, então aí fica a dica, ó. Se você tem mais dúvidas, escreve aqui pra gente. Não precisa ter, tanto aqui para esclarecer pra gente, não precisa ter medo do implante, né? Vá ao dentista, porque além de ser estético, que a gente quer ficar bonitinho, né, gente? Mas é pra sua saúde, né? E saúde é o que a gente quer aqui. Sim, tá bom? Quando fala de saúde, Aline, não só da saúde do corpo, mas da saúde daqui também, né? Tem muitos estudos que mostram, né, que falam sobre isso. Que o sorriso provoca, né, no nosso corpo e para outras pessoas, né? O bem-estar,
O sorriso, né, ele relaxa a nossa musculatura. Você tá passando um momento difícil, vai na frente do espelho e dá um sorriso. É impressionante. Já libera até serotonina. Exatamente. Né? O nosso cérebro, né, ele começa a fazer várias cascatas, liberar várias substâncias ali que são importantes para o nosso corpo. E sorrir. Quem que não gosta de sorrir, gente? Não é, gente? Aqui, muito obrigada. Obrigada mesmo, Aline. você aqui. Eu adorei. Eu que adorei. A gente agradece. A Lana não tá aqui, mas a gente agradece demais. Viu? Obrigada. E precisando, eu tô à disposição. Pode deixar. Então, se inscreve aí no nosso canal. E se você tiver dúvida, manda aqui que eu já vou mandar pra Tami responder também, viu? Beijo, gente.